Primeiramente, dizer para você que quem me conhecesse na infância, na idade adolescente, até uma parte da minha juventude, jamais poderia imaginar que eu pudesse um dia me tornar um líder. E quando eu digo líder, é líder em todas as áreas, né? Líder, primeiro, da minha vida, ter o controle da minha vida em minhas mãos. Lógico que eu estou falando estritamente de uma dimensão humana agora, né? Eu não estou falando de uma dimensão espiritual, porque o controle da nossa vida, no final de tudo, é Deus que tem, eu creio nisso, tá? Quem me conhecesse na infância e na adolescência e em parte da juventude, jamais imaginaria que eu pudesse me tornar um líder. Líder na igreja, líder no trabalho. Eu atuo hoje como diretor de um colégio público, é um dos meus trabalhos, eu sou funcionário público. Eu estou conversando com alguém como uma pessoa simples como você, que sou cheio de limitações, sou cheio de dificuldades, mas acima de tudo eu sou um sonhador, eu sou um batalhador, eu sou um lutador, isso eu reconheço que eu sou. Essa talvez seja a minha grande qualidade, de lutador, de batalhador, de guerreiro. Eu tive uma infância muito pobre. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente morava num sítio aproximadamente a 5 quilômetros, 6 quilômetros da cidade, do interior de São Paulo. E a gente vinha para a escola naquela época. Eu estava já atrasado, eu estava com 9 anos, estava no primeiro ano, e a gente vinha a pé de casa até a escola. Era um sacrifício, hoje tudo é muito mais fácil, né? Mas a gente saía de casa por volta das 11 horas, 10 e meia da manhã. E a gente almoçava lá, comia uma comidinha que a mãe fazia e tal, mas quando chegava a parte da tarde das aulas, a gente tinha muita fome, e a gente não tinha dinheiro para comprar lanche na escola. Mas a escola, como sempre faz, a escola pública oferece alimentos, oferece a refeição, né? Naquela época já era assim no estado de São Paulo. Só que a gente não gostava, porque normalmente era sopa que as mulheres da cantina, da cozinha, faziam pra gente. E a gente não gostava da sopa, a gente estava enjoado, né? A gente queria coisa nova, coisa da cantina, doce, balas, pirulito, enfim. E num certo dia, nós chegamos na escola e só tinha nós e as mulheres que trabalhavam na merenda. E eu me lembro até hoje que a minha irmã sentou num banquinho, num cantinho, né? E eu comecei a andar pelo pátio da escola, comecei a andar por ali, olhando uma coisa, olhando outra e tal. E de repente eu passei perto de um tambor de lixo. E eu olhei lá para dentro daquele tambor e ali eu avistei uma coisa que me chamou a atenção. Eu vi um pacote, era um embrulho branco, num guardanapo branco. E eu pensei comigo, o que será que tem aqui? E aí eu coloquei a mão lá no fundo do tambor, abri aquele pacote. Adivinha o que tinha lá? Tinha um pão francês. E eu percebi que o pão estava cortado no meio. E quando eu peguei a parte de cima do pão e ergui, tinha manteiga dentro do pão. E naquela época, morando no sítio, na pobreza em que a gente vivia, ter pão de padaria, pão francês, para nós era o auge da glória. E quando eu vi aquele pão, abri e vi que tinha manteiga dentro, eu levantei a cabeça, olhei dos lados, tal, se não tinha ninguém olhando. E voltei a olhar para o pão olhou para mim, né? E foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pelo pão. E aí eu peguei aquele pão e comi. Eu nem lembro se eu ofereci para minha irmã. Nem lembro. Acho que não ofereci não. Eu costumo dizer que aquele pão foi o pão mais gostoso que eu comi na minha vida. Um pão que eu tirei do lixo. E foi tão bom que eu nunca mais esqueci aquele pão. Esse tempo todo eu me lembro daquele pão que eu comi aos 9 anos de idade. E tantos pães eu comi de lá para cá e não me lembro dos outros. Me lembro que ontem à noite eu comi uma fatia de pão integral. Mas aquele pão de 50 anos atrás foi o máximo para mim.
Por causa dessa situação de vida em que a gente vivia, eu desenvolvi muita timidez. Eu era um garoto tímido, eu tinha medo de abrir a boca. A professora perguntava muitas vezes coisas que eu sabia, mas eu não respondia de medo. E eu fui seguindo essa linha de comportamento e de timidez até os meus 16 anos. E quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu estava na igreja e o pastor da igreja ofereceu um curso de oratória, voltado, obviamente, para pregações bíblicas. Seria, tecnicamente falando, um curso de homilética, de pregação. E eu fiz aquele curso. Tinha uma professora de português que nos corrigia, fazia suas críticas construtivas, O pastor fazia a parte da teologia e tal. E eu lembro que num domingo do mês de maio, quando eu tinha 16 anos, portanto em 1976, eu fui convidado para ministrar a palavra na igreja. Eu preparei um tema todo caprichado e tal, e achei, na minha cabeça, vai durar uns 25 minutos, uma meia hora esse tema aqui que eu vou falar, E quando eu assumi a tribuna lá da igreja, o púlpito, para falar, eu olhei para o público e eu vi que estava todo mundo me olhando, até pela expectativa, O que será que esse jovem vai falar hoje para nós? Gente, eu não vi mais nada na minha frente. Sumiu. Eu simplesmente me deu um branco. Eu não conseguia olhar para as pessoas, subiu um calor assim no corpo inteiro, veio para o rosto, parece que o meu rosto estava até inchado, vermelho, eu tinha essa impressão, não sei se estava. Mas eu fui corajoso, eu comecei a falar. E aí, o meu sermão durou 5 minutos. Quando eu vi, tinha acabado. Que sufoco. Mas os irmãos lá da igreja, muito corteses, cordiais, na saída, me parabenizaram e tal. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de falar em público. E eu hoje, graças a Deus, que me deu essa vontade de correr atrás, eu falo para qualquer público, de qualquer tamanho. Lógico, a adrenalina sobe, o coração acelera na hora de assumir a tribuna ou o palco, Quando eu estou dando um curso para professores de municípios e tudo mais, sinto tudo isso, mas eu aprendi como dominar isso e encarar o público. Porque se você quer ser líder, você tem que aprender a falar em público. E logo depois do curso Líder Nota 10, eu vou te dar um outro curso, vou oferecer um outro curso de como, para iniciantes, de como aprender a falar em público. Já estou formatando esse curso. Mas enfim, de lá para cá eu sempre procurei me desenvolver. O que me ajudou muito? O que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento? Leitura. Leitura. Não esqueça isso, Leitura. Você tem que ler muito. Quanto mais você lê, mais você aprende, melhor você fala, melhor você escreve, melhor você expressa. E melhor você interpreta também, porque a sua capacidade de interpretação e de expressão vai melhorando a cada dia. Então, leitura é a primeira dica que eu quero deixar com você. Agora, veja bem, tem outras ferramentas que eu vou passar para você, na sequência dessa palestra. Vou falar sobre outras ferramentas, mas na verdade, essas ferramentas todas vão estar disponíveis lá no curso Líder Nota 10, tá bom? Então a gente se vê no próximo encontro, aqui mesmo, nesse canal.